Que assim, meu filho, é do jeito que a gente chega para trazer a melhor informação para você. Seja bem-vindo a mais uma Arquibancada na tela da Band com as principais informações do nosso futebol. Semana bem movimentada de Copa do Nordeste. Hoje tem clássico, é hoje, né? Sábado, Clássico Rei. Sábado. Clássico Rei hoje, aqui na tela da Band não, mas claro, a cobertura a gente traz aqui na tela da Band. Por isso que eu e Armando Carvalho estamos aqui mais uma vez para trazer para vocês as principais informações. Gostou do que viu nesse meio de semana ou não? Bom, as equipes elas não vão bem, nem Fortaleza e nem Ceará, mas conseguem ganhar, conseguem vencer seus duelos e isso é muito importante, principalmente numa semana de Clássico Rei. Carlos Henrique, todo mundo de branco aqui, o pessoal fica Feliz ano novo, pessoal. O pessoal fica perguntando se a gente tá combinando, acho que nós temos que combinar para ver se tá errado. É isso, vamos começar o programa de hoje, meus amigos, falando do Ferroviário, que empatou com o Motoclube fora de casa, lá em São Luís. Jogo extremamente importante para o Tubarão da Barra, né? A gente tem os gols aí, olha aí na tela os gols do jogo, né? Os 44 minutos de jogo do primeiro tempo, Lipec abriu o placar para o Motoclube. O atacante recebeu um passe de Rick Senna e chutou para fechar o primeiro tempo com vantagem para a equipe maranhense. Já aos 34 minutos do segundo tempo foi a vez do Tubarão da Barra marcar. Depois de um cruzamento na área, Cauê Leonardo chutou de primeira e deixou tudo igual para o Tubarão. Aí você tá vendo os melhores momentos, obviamente esse aí não é o gol, porque se ele tivesse feito um gol desse, eu ia dizer que ele nunca mais fazia outro na vida dele. Mas vamos falar da importância desse empate para o Ferroviário, Armando, porque o Tubarão da Barra estava precisando aí desse incentivo. Podia ter sido a vitória? Podia, mas um empate contra o Motoclube fora de casa é um resultado a se enaltecer, né? Olhando um pouquinho para o retrovisor, a gente vê o início do Ferroviário lá na pré-Copa do Nordeste, onde o Ferroviário passa por duas etapas de mata-mata, gera essa expectativa muito positiva para o treinador, o trabalho de Thiago Zorro começa a receber aí créditos, né? Começa a receber esperança de um ano bom para o Ferrão. E aí, na estreia do Campeonato Cearense, o Ferroviário perde para o Horizonte. Esse tropeço aí, a tabela, os deuses do futebol, como fala a gíria, né, popular, foi muito injusta com o Ferrão. Depois do tropeço com o Horizonte, depois de uma excelente pré-Copa do Nordeste, o Ferroviário pega Sport e Ceará. E aí se embola todo mundo já falando em rebaixamento. O Ferrão já ia para aquele grupo do rebaixamento da primeira fase do estadual. E aí o Ferroviário vai e vence o Maracanã, o bom, o excelente Maracanã, num resultado que ninguém imaginava. Eu mesmo aqui falei com o Carlos Henrique semanas atrás, não. O Ferroviário não vence o Maracanã. O Ferroviário vence o Maracanã, se gabarita novamente a se classificar no Campeonato Cearense, se enche de moral, se enche de confiança e aí sim chega na Copa do Nordeste e tem esse excelente resultado fora de casa, um empate com o Motoclube. Lembrando que no PV, contra o Sport, o Forte Sport de Recife, o Ferroviário vendeu ali a derrota muito caro. No último minuto, ali no finzinho, o Ferroviário levou o gol do Sport lá no PV e também perdeu o primeiro jogo, mas vai até o Maranhão e aí empata, se colocando na briga, tanto no Campeonato Cearense quanto na Copa do Nordeste. E é interessante isso aí também, como o Armando falou, né? O trabalho do Thiago Zorro começa a dar resultado, começa a aparecer aí os bons resultados. Obviamente a gente sabe que, pelo menos na minha visão, o Ferroviário é muito superior ao Motoclube, tecnicamente falando. Então, assim, a gente vê um time mais inferior, mas é no Castelão, no Maranhão, aquela coisa toda de atmosfera. De estádio, né? Obviamente o Motoclube já conhece muito bem o estádio e o gramado não tava essas coisas todas. Se a gente for comparar com o gramado do PV olhando assim, nitidamente, Armando, esse era um adversário também pro Ferroviário, né, cara? Prejudica, atrapalha e sempre atrapalha a equipe mais qualificada, né? Chuva, gramado ruim, fatores externos que prejudicam o futebol, naturalmente prejudica a equipe que tem mais qualidade técnica. O Thiago Zorro, cara, a gente sofre, a gente fica triste quando a gente vê um bom profissional desempenhando um bom trabalho e aí os resultados não vêm, a bola não entra. E aí você vê que um bom trabalho ele é penalizado pelo resultado, o treinador é mandado embora e a gente pensa assim, puxa, perdeu, tem que sair mesmo. A gente fica muito triste quando isso ocorre com um bom profissional, com um trabalho que tem coerência, tem continuidade, tem
uma filosofia, um modelo de jogo muito claro. E aí o Thiago Zorro começa a ter os primeiros resultados e a gente fica muito feliz. Não só pelo Ferroviário, que é a terceira força do nosso futebol, a gente quer ver o Ferroviário muito bem, mas também pelo português Thiago Zorro, que vem desempenhando aí um bom trabalho. Vamos falar agora do Vozão, meus amigos. O Ceará jogou na última quarta-feira no estádio Presidente Vargas diante do CSA. Jogo importante também para o Vozão, que figurou ali já está figurando na parte de cima da Copa do Nordeste. Foi um jogo, Armando, amigos que nos acompanham, que eu até achava que o Ceará fosse soltar um pouco mais, vendo pelo menos os últimos resultados do Vozão no Campeonato Cearense. Mas o CSA foi lá e dificultou a vida do Vozão, viu? O CSA jogou bem, tanto é que o gol do Dieguinho só veio sair aos 40 minutos do segundo tempo, cara. A exemplo do Fortaleza, né, na terça, né? O Ceará foi na quarta. Fortaleza, todo mundo falava que ele pegava o Sport, o adversário mais complicado até o presente momento na temporada. A exemplo do Fortaleza, o CSA vem fazendo um excelente ano, um excelente início de temporada, se classificou, assim como o Ceará e Fortaleza, perdão, para as semifinais do estadual, lá em Alagoas, e venceu o CRB, venceu o seu clássico ali no Campeonato Alagoano, dando muita moral, muita confiança para a equipe. A equipe vinha de uma longa invencibilidade, então também para o Ceará, era uma partida que ele enfrentaria o seu melhor adversário na temporada. Então eu já esperava um jogo truncado, um jogo onde o meio ali seria de muita briga. Para o torcedor, para quem está assistindo, é um jogo chato de se ver. Um jogo muito truncado, um jogo onde você não tem ali destaques positivos. Pelo Ceará, eu só destacaria Lourenço, que sempre o volante ali, jogando de primeiro volante muito bem na proposição, na organização das jogadas. E Pedro Henrique, eu tiraria um pouco a culpa do atacante, já que Pedro Henrique não teve muitas oportunidades ali no primeiro tempo. No intervalo, Léo Condé tira Pedro Henrique e eu me surpreendo, porque eu esperava a saída do Recalde. Mas aí, Carlos Henrique, a gente já tem que ver também se ele já não tirou o Pedro Henrique visando o jogo de hoje, Clássico Rei, contra o Fortaleza, e ele quis dar um menor tempo em campo para o Pedro Henrique, já poupando o atacante para esse clássico. Então, assim, eu acho que foi um jogo truncado, brigado, e ali no lance individual, o Dieguinho acerta um golaço, bate muito bem na bola, uma tirada ali de direita no ângulo superior esquerdo do goleiro do CSA, e o Ceará conquista os 3 pontos, que é o que era importante. Será que perdeu na estreia para o Náutico? Não podia ficar com 0 pontos, com 1 ponto e se distanciar na tabela dos primeiros colocados. O Ceará precisava muito desses 3 pontos, e os 3 pontos foram suficientes para uma noite aí de não um bom futebol coletivo, mas de atuações individuais que salvaram a equipe alvinegra. Essa questão do Pedro Henrique que você falou é muito interessante, porque é o jogador de velocidade mais eficiente nesse momento do Ceará, né? Marcou o gol nos últimos jogos, tem aí se destacado na parte da frente do Ceará. E é importante para o Léo Condé contar com ele para o Clássico Rei de hoje, a gente vai falar daqui a pouco sobre o Clássico. O Léo Condé precisa de um jogador assim, num jogo tão truncado como é um diante do Fortaleza. Então, de fato, fez correto e tal, mas acho que ainda precisa, Armando e amigos, uma roupagem no elenco, né? Tem um elenco que a gente pode dizer que é o elenco que vai ficar para o resto da temporada, porque eu, particularmente, não acho que o Ceará teria força para entrar na Série A desse jeito. O Ceará está no momento de preparação para a Série A, né? Copa do Nordeste, Campeonato Cearense, servem de laboratório para a Série A. Eu acho que o Ceará está em construção, então o torcedor precisa ter paciência com esse momento. Nesse momento de construção, Léo oportuniza aí minutos em campo para todos os atletas. Não significa que o time de quarta, é o time titular. O time que jogou contra o CSA é uma equipe bem alternativa. A gente teve o Eric ali, lançado pela lateral esquerda, jovem valor vindo da base, ponto aí para o Léo Condé, Eric, que toca bem a bola com muita segurança, fazendo só o básico, tentando não se complicar. Lá na parte ofensiva já não vai muito bem o garoto, mas você espera de uma estreia, dá um friozinho na barriga ali do jovem atleta alvinegro. Acho que o atleta foi bem, então
essa rotatividade no elenco, Carlos Henrique, deixa essa impressão não tão boa. Mas a gente sabe que, por exemplo, hoje, num clássico, ele vai com o que ele tem de melhor. E aí o Ceará terá um desempenho mais sólido, um desempenho mais cascudo. Pedro Henrique deve jogar, com certeza, Lourenço. No gol é o Bruno, que já vem há 2 partidas como titular. E aí você não vai ter surpresas na classificação, na escalação. Dessa forma, eu acho que Léo Condé vai conseguir, sim, extrair o melhor do que ele tem nesse momento dentro do seu elenco. Vamos falar do Fortaleza agora, daqui a pouco a gente volta a falar de Ceará, porque vai ter o Clássico Rei pra gente debater. Fortaleza jogou na terça contra o Sport lá na Ilha do Retiro, um jogo importante que a gente falava muito desse tom polêmico que tinha essa partida, né? Tira a torcida, bota a torcida, vai ter a torcida do Fortaleza, não vai ter. Acabou que o jogo aconteceu só com a torcida do Sport. Fortaleza desembarcou no aeroporto com a torcida do Sport lá, que foi receber o Magrão. Enfim, uma série de nuances para uma partida que deu vitória pro Fortaleza. Bota os gols aí na tela, meus amigos. Moisés e Breno Lopes. Os gols não, os melhores momentos. Moisés e Breno Lopes. Só tem um Breno ou tem mais? Breno Lopes marcaram pro Fortaleza. A gente tá vendo aí a reportagem do dia. Mas é um jogo, Armando, que foi importante pro Lion, porque a gente falava sempre daquela rivalidade entre Fortaleza e Sport, aquela coisa toda. E aí o Fortaleza foi feliz e conseguiu essa vitória em cima do Leão da Ilha. Exatamente. A exemplo do Ceará, né? Falei que o Ceará é exemplo do Fortaleza e vice-versa. Fortaleza é exemplo do Ceará, não vai bem coletivamente. Fortaleza faz um jogo bem abaixo. Eu acho que a tônica desse jogo, a brincadeira do torcedor do Sport ali, que não deveria estar no estádio, como bem ponderou o Carlos Henrique, foi a cera, né, demasiada do João Ricardo. E você para pensar, opa, cera? Cera é coisa de time pequeno, Fortaleza é melhor que o Sport. Pra que essa cera toda? Isso é aí a característica de que o Fortaleza não teve um bom dia. Armando ganhou 2-0, não foi bem, não teve uma boa atuação, mas se apoia aí em atuações individuais de Moisés, de Breno Lopes, 2 jogadas aí dos atacantes, ambos pelo lado esquerdo, que arrastam a bola com velocidade, passam pelo zagueiro com velocidade, com facilidade e define ali com muita precisão no gol do Sport. Então, a atuação tricolor escapa pelas atuações individuais. A exemplo do Ceará, eu falo porque o Ceará foi da mesma forma. Dieguinho pegou a bola, bota lá no ângulo, lá na gaveta, caixa 3 pontos. Isso não vai para a súmula, não importa se jogou bem ou mal, o Ceará venceu. Fortaleza do mesmo jeito. Moisés, Breno Lopes, nas substituições aí de Vojvoda, dentro da qualidade das peças que ele tem no campo, no banco de reservas ele manda a campo e aí os dois vão e decidem. Então, o Fortaleza e Ceará chegam no pé de igualdade tão grande para esse clássico, Carlos Henrique, que até um jogo antes desse sábado, né, nesse sábado que expectativa de Castelão cheio, expectativa de grande jogo entre os dois que ninguém quer perder, a gente tem os dois tendo desempenhos individuais bons no meio de semana e desempenhos coletivos não tão satisfatórios, tanto para Ceará quanto para Fortaleza. Sobre esse assunto do João Ricardo, eu vi inclusive muitos comentaristas falando aí na internet, nas redes sociais, sobre essa cera que ele fez, sobre essa situação. Cabia penalização do árbitro nele? Como é que você vê essa situação e tal? Mesmo, claro, a vitória tendo vindo pro lado de cá. Cara, cabia sim, e é muito fácil a gente falar quando é o time do outro, né? Uhum. Ah, fez muita cera, esse time pequeno, que coisa ridícula, mas quando é o nosso time, aí é onde entra a ética e o profissionalismo. Não é porque é o Fortaleza que eu vou deixar de ponderar, foi ridículo, levou amarelo, continuou fazendo cera. Um árbitro mais rigoroso, com certeza, teria dito, João Ricardo, faz o seguinte... Vai tomar banho. Vai tomar banho, vai. Vai lá, fica lá, vai expulso aqui. Fortaleza já fez as substituições, bota aí um volante no gol aí, só pela tua brincadeira. Então, acho que foi de forma demasiada. E eu recebi muitas críticas na semana por ter tocado nesse ponto. E eu disse, cara, quebrar o ímpeto do ataque rival é uma coisa. Reincidir nessa cera inúmeras vezes pega muito mal, fica muito feio. Principalmente com a equipe, com o elenco do Fortaleza, com a dimensão do Fortaleza Esporte Clube. Então, eu acho que aí vai mal, bola murcha aí pro João Ricardo nessa sequência de cera que fez na ilha. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre Fortaleza, fala mais sobre Ceará.
Tem Clássico Rei hoje, nesse sábado, jogo que acontece no Castelão, né? Pelo menos até o que a gente saiba, acontece no Castelão. A gente vai, claro, trazer todas as análises desse duelo tão importante. Daqui a pouquinho a gente volta, tem mais aqui bancada para você. Chegou o sábado, dia do primeiro Clássico Rei de 2025. Fortaleza e Ceará se enfrentam no Campeonato Cearense. Claro, o jogo que acontece na Arena Castelão, que fica numa expectativa muito grande do retorno do Gigante da Boa Vista, Armando. Exatamente. Estreia do Castelão na temporada com o Clássico Rei. Maior evento esportivo aí do nosso estado. Quem sabe do Nordeste, né? Fortaleza e Ceará é sempre uma grande festa, envolve muita gente. Fortaleza, Ceará, baterias aí liberadas até o presente momento ali pelo poder público, torcedores podem ir para o estádio, torcida pode comparecer aí tanto por Ceará quanto por Fortaleza, muita coisa muda, tem muita liminar aí, né, em jogo, mas até o presente momento, Fortaleza e Ceará com suas torcidas liberadas, desde que não haja ali o escudo, o nome, nem da torcida organizada do Ceará, nem da torcida organizada do Fortaleza para este sábado. Você, torcedor, vai acompanhar tudo aqui na Band, vamos acompanhar aí todas as matérias e, claro, no pós-clássico trazer aí essa cobertura completa. Galerinha, vamos começar falando desse jogo, porque a gente trouxe aí como é que foi os jogos do meio de semana, de Ceará e de Fortaleza. Fortaleza contra o Sport, o Ceará contra o CSA, jogos pela Copa do Nordeste, mas a gente precisa entender que esses times chegam de maneira bem parecida, né, Armando, pro Clássico Rei. Isso porque os dois vêm de vitória, os dois vêm bem no Campeonato Cearense, os dois querendo aí a parte de cima do estadual, de seus grupos, então dá para imaginar um clássico bem pegado, né? Clássico bem pegado e você tem aí, ninguém quer perder Fortaleza e Ceará, essa briga boa, né? Briga que deve ocorrer apenas dentro de campo, né? Essa rivalidade sadia para o esporte, para o futebol cearense. E dentro desse duelo, Carlos Henrique, tem uma particularidade que é Juan Pablo Vojvoda, o treinador. Ele tem Juan Pablo Vojvoda, que é tão difícil, né? Você falar mal do trabalho do treinador tricolor. Ele tem um retrospecto não favorável quando o tema é Ceará, né? São 18 partidas, sendo apenas 5 vitórias, 5 empates e 8 derrotas. Então eu faço aí uma análise de um Juan Pablo Vojvoda com força máxima. Não só porque o Fortaleza quer vencer, mas ele, particularmente ele, precisa dessa vitória aí para provar que o seu trabalho não é um trabalho frágil em clássicos, mas que ele vence sim, que ele é bastante competitivo e que ele vai conseguir bater o Ceará. O Ceará, que também, outro dado, na era Juan Pablo Vojvoda, é o time que mais venceu o Fortaleza, justamente 8 vezes, né? Então essa vitoriosa era de Juan Pablo Vojvoda, Vojvoda precisa mostrar serviço também em clássicos. E é interessante, a gente tá vendo aí algumas imagens do Clássico Rei, porque o Fortaleza vem naquele sentimento de revanche. Obviamente, é o primeiro clássico do ano, devemos sim ter um Clássico Rei na grande final, mas o Fortaleza vem em sinal de revanche, né? O Ceará foi campeão cearense no ano passado, aquele jogo que terminou nos pênaltis e tudo mais, e o Fortaleza vem buscando vencer o Ceará de forma mais rápida, de forma mais literal, digamos assim, né, Armando? Exatamente, Fortaleza vem com esse sentimento de revanche, o que já foi até pauta de coletiva. Diogo Barbosa, que chegou, lateral esquerdo, já comentou na coletiva: nós sabemos o que ocorreu nos últimos Clássicos Reis. Então ele já disse ali, precisamos vencer, esse é o recado. Então ele que chega, que não esteve aqui temporada passada, já sente o clima de rivalidade, já sente que precisa entregar essa primeira vitória, porque o Ceará foi mais feliz ano passado. O Ceará na Série B não teve Clássico Rei no Campeonato Brasileiro,
mas o Ceará conseguiu essa superioridade, tanto estadual como em Copa do Nordeste, e saiu, né? Sagrou-se, quebrou ali as possibilidades de hexa. Nós temos aí um Fortaleza com essa fome, né? Essa fome de ganhar, essa fome de vencer, essa fome de reafirmar o seu forte elenco dentro de campo, porque a gente sabe que em clássico são 11 contra 11 e ali o papel não entra em campo. Tecnicamente, quem chega mais forte? Tecnicamente o Fortaleza chega mais forte, não vou me esquivar, não vou ficar em cima do muro. Fortaleza favorito, não só pelo elenco, não só pelo papel, não só pelo cofre mais forte, o cofre mais oxigenado. Fortaleza tem mais força de mercado, traz Paul Fernandes, traz Davi Luiz, mantém um elenco aí cheio de opções para o seu treinador. O Ceará também vem num momento muito bom, uma única derrota fora de casa para o Náutico. O resto são vitórias para o Alvinegro no Campeonato Cearense e na Copa do Nordeste, mas vejo o Fortaleza mais forte nesse momento. É favorito sim para a partida de hoje, pelas opções que o Juan Pablo Vojvoda traz no seu elenco. É por isso, meus amigos, acompanhe de perto, vá para o estádio, torça com tranquilidade, com paz e, claro, que vença o melhor, que vença o mais preparado, que é assim que acontece um clássico. O jogo que acontece hoje na Arena Castelão, claro, durante toda a semana a gente traz repercussão desse duelo tão importante. Armando, temos 6 minutinhos para o fim do nosso programa e eu queria reservar esse tempo final para falar de um jogo que aconteceu na última quinta-feira, na última quarta-feira, desculpa, que foi a reestreia do Neymar com a camisa do Santos, ele que depois de 7 anos, se eu não me engano, 7 anos, mais de 7 anos, enfim. Depois de um bom tempo ele voltou para o time que lhe revelou aí, voltou do Al Hilal e conseguiu reestrear. Temos imagens aí do jogo de ontem, do Santos contra o Botafogo do São Paulo, e um jogo que gerou uma expectativa muito grande para o torcedor do Santos, Armando, porque todo mundo queria ver o Neymar com aquela ousadia que ele tem, que ele sabe jogar, mas muita gente estava em dúvida como é que ele ia estar em campo, né? Pela lesão, por toda essa volta dele ao futebol depois de tanto tempo parado. Faz a tua avaliação, olha aí o passo do Amado. Faz a tua avaliação e como é que tu viu essa reestreia do Neymar e essa adaptação do Santos à volta do craque. Na primeira passagem pelo Santos, o Santos projeta o menino Ney para o mundo, né? Nesse retorno do não mais menino Ney, né? Do príncipe Ney, como o Santos ali vende, mas já do adulto Neymar. Neymar vem resgatar o Santos, ocorre aí o contrário. Na sua chegada, o Santos já muda aí inúmeros patrocinadores, já consegue aí mexer nos seus cofres de forma muito positiva. Neymar já muda o horário do jogo, né? As TVs, todo mundo que transmitiu aí na imprensa já pediu essa mudança. Então ele já causa esse alvoroço, porque ele tem essa capacidade de mexer, de abalar as estruturas do futebol brasileiro. E quando a gente vai falar da parte técnica do Neymar dentro de campo, a gente precisa entender o seguinte: o Neymar, primeiro a gente precisa avaliar a parte clínica. Neymar precisa estar bem clinicamente. Ele não pode machucar, ele não pode contundir. Se a gente avaliar essa parte e essa parte for positiva, ele conseguir voltar, e na quarta-feira a gente já teve esse exemplo, ele jogou ali meio tempo, não machucou, sofreu faltas, se levantou de boa. Se ele não tiver problemas clínicos, que é o que assolou a carreira do atleta aí nas últimas temporadas, com certeza nós teremos um retorno muito positivo, retorno com gols, assistência, dribles, muita ousadia, um Neymar que vai bem. Então acho que a análise não é, será que ele vai bem ou ele vai mal? A análise é, será que ele vai se machucar ou será que ele consegue dar essa continuidade? Se ele conseguir, Carlos Henrique, eu tenho certeza que ele vai muito bem na temporada. Eu particularmente sou Neymarzete, como você falou, né? Eu sou muito fã do Neymar, gosto muito do futebol dele e torço para que ele volte bem. E vou te dizer, seria algo absurdo o Neymar no futebol brasileiro jogando no seu nível máximo, né? Estando ali seu melhor, como ele já deu aqui no Santos, como ele já fez na Europa e agora volta a fazer aqui no Brasil. O que se esperar desses próximos jogos? Porque a gente está vendo o Neymar ali tentando, esse primeiro jogo foi mais de ver essa adaptação dele devagarzinho, mas dá para esperar uma evolução nesses 2 próximos jogos? Dá para esperar, quem sabe, o Neymar titular daqui a 3 jogos?
Exatamente. A gente notou o Neymar sem força, né? Sem aquela arrancada, sem a força do drible, da velocidade. Isso é totalmente normal para um atleta que vinha parado e vinha com lesões, né? Uma série aí de lesões, uma posterior à outra. Então é justamente isso. É primeiro tratar, se certificar de que ele não vai lesionar. Isso estando aí confirmado, todo esse acompanhamento e cuidado que o Santos vai ter, aí sim essa sequência. E com certeza nós teremos de volta a arrancada, o drible, a força, a velocidade aí do Neymar nas partidas pelo Santos. Eu estava até conversando com um amigo meu ontem sobre isso, né? Sobre o impacto que o Neymar tem para o futebol brasileiro. Então, ele voltando, ele se firmando, a gente pode esperar um campeonato mais competitivo. Isso vai influenciar, inclusive, no campeonato, né? Campeonato mais competitivo, mais patrocinado, mais valorizado, com a vinda de outros grandes atletas para cá também. Cara, como você foi feliz, somos Neymarzetes aqui, né? E a quantidade de torcedores de outro clube, basta a gente imaginar o Ceará no Castelão contra o Neymar. Será que esgota ingresso? Alguém tem dúvida disso? Fortaleza no Castelão contra o Neymar, seja por Campeonato Brasileiro, por Copa do Brasil. Então, assim, ganha o brasileiro, ganha o torcedor, ganha todo mundo, o Neymar estando bem, principalmente a seleção brasileira. É isso, vamos aguardar, vamos ver como é que o Neymar vai se comportar em todo o Campeonato Brasileiro, né? Agora no Campeonato Paulista e pelo menos nessa primeira metade do ano, que é até onde vinga o contrato dele. Estamos encerrando o nosso programa, menos de um minuto para encerrar. O Júnior já subiu a música porque ele quer me expulsar, mas vamos falar de placar. O que é que você espera pro Clássico Rei? Você falou que espera o Fortaleza vitorioso. Fala, meu Deus, eu vou de 2-1 Fortaleza. 2-1 Fortaleza. Vou de 1-1. 1-1 para ter gente conversando baixinho segunda-feira na semana que vem. Claro, vamos aguardar e vamos ver se a gente paga essa promessa dessa vez, porque a gente só fala promessa e não paga nada. Mas é isso, a Arquibancada vai ficando por aqui. Semana que vem, equipe completa, se Deus quiser. Vamos falar muito desse Clássico Rei e expectativa pro restante da semana, na semana seguinte, com mais jogos do Ceará, Fortaleza, Ferroviário e todos os clubes do nosso estado. Um abraço, valeu, é nóis. Valeu, até mais.